Pão, pão, alimento entre nós há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Presente em verso, prosa e oração, símbolo da recompensa pelo trabalho realizado, o pão também é o elo entre o nosso entrevistado e um povoado na África chamado Quelimane. Lá, um inimigo habitava e ainda habita: a fome. Foi em 2017, durante uma viagem a este vilarejo, que surgiu a vontade de ajudar. E o técnico em informática, que tinha como hobby a panificação artesanal, resolveu ensinar os jovens africanos como fazer os próprios pães. Hoje, o seu projeto multiplica os pães pela região de Quelimane e, mais do que saciar a fome, leva dignidade às pessoas. Eu vou conversar agora com o idealizador e responsável por todo esse trabalho maravilhoso, o padeiro que alimenta o corpo e a alma, Alex Duarte. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Regina. Poxa vida. Obrigado. É muito bom poder estar aqui. Que história linda sua. Não é? Bora então, bater papo, vem vambora, aqui. Vambora. Vou pedir para você sentar aqui. É Quelimane que fala o nome do... Quelimane. É Quelimane? Pode, por favor. Você trabalhava com informática? Isso, sou analista de sistemas na mesma empresa há 18 anos. Continua fazendo isso? Então, saí dia 28 de dezembro do ano passado. Agora eu só uso TI ao meu favor. Tá. Né? Você está fazendo pão? Fazendo pão. Na época que você trabalhava com informática, com TI, Sim. Você fazia pão por hobby? Sim, eu era padeiro à noite e trabalhava como TI durante o dia. Então eu já virei bastante madrugada fazendo pão, sujando bastante com a cozinha de casa com farinha, né? Mas você fazia pão para sua família, pão para vender? Isso. Para sua família? Exatamente, para minha família e para os amigos. Tá? Até começar a vender alguns pães dentro da própria empresa onde eu trabalhava. Né? Tá. E como é que você foi parar na África? Então, é uma coisa meio louca, né? Porque... A vida é assim, né? A vida é assim, porque o Danilo, que é um moçambicano, ele teve um sonho. Ele sonhou com 3 letras, MCE. E hoje o mundo, MCE. E o mundo está conectado, né? Inclusive a África. Ele pegou, ele chama de Google, ele pegou o telefone, digitou essas 3 letras, tá? E encontrou um site chamado Missão Cristã Europeia. MCE, Missão Cristã Europeia. E o meu tio, tá, Leônidas Duarte, trabalhava nessa missão. Na época ele trabalhava com o leste europeu, ajudando por conta das guerras, né, no leste europeu. Um desses e-mails chegou à conta do meu tio. Os dois começaram a conversar, até que um dia ele parou na África. E a gente pôde acompanhar toda essa viagem dele pelas redes sociais. Ah, você não estava lá nessa primeira... Na primeira viagem, não. Tá. Na segunda viagem, já com esse encontro já estabelecido, né, ele me chamou. Eu vou fazer o que naquela aldeia? Né? TI não dá para poder ensinar para eles lá. E como eu estava começando a fazer pão dentro de casa, eu assim, vou ensinar a molecada lá a fazer pão na África. Né? Então foi uma loucura. Tá, e já... Onde fica esse povoado, mais ou menos, Então, Alex? Fica em Moçambique, tá? Quelimane é a província da Zambésia. Falam português? Falam português. Quem é alfabetizado. Quem não é alfabetizado falam dialetos e o principal deles é o Chwabo. Tá. Bom, aí você chegou no povoado. Cheguei no povoado. Então você já foi com a intenção de ensinar a fazer pão. Exatamente. Entre a intenção e a prática, como é que foi esse caminho? Então, foi uma loucura, porque assim, eu fui com os recursos próprios para essa viagem, né? Você pagou tudo? Paguei tudo. E é caro, viajar para a África é caro, né? A gente entende o porquê que a África ela não é tão alcançada devido a essas dificuldades, né? A passagem é muito cara, quase R$8.000 de passagem aérea. Ui. A cada entrada é um visto, e o visto é caro, não tem no Rio de Janeiro um consulado, tem que mandar passaporte para Brasília, para poder tirar o passaporte. Então, tudo difícil. O ano passado, inclusive, eu fui, infelizmente, eu fui extorquido em alguns aeroportos, inclusive africanos, né, que a gente leva com malas, com doações, com donativos, e isso infelizmente acontece. Né? Eles imaginam, o cara é branco ou é missionário, quer fazer alguma coisa lá na África, aí deixa aqui comigo, deixa uma bola com a gente, deixa um café aqui com a gente, alguma coisa assim. Alex. Então, assim, é muito difícil fazer alguma coisa lá. Por isso que a gente entende o porquê dessa pobreza desse continente africano, né? Bom, mas aí tá, você estava lá para ensinar a fazer pão. Isso. Você tinha farinha? Então, como é que foi? Então, foi uma loucura, né? Assim, eu tinha os recursos para ir e eu fiz uma vaquinha virtual, tá? Porque não tinha forno lá.
tá? Isso você já aprendeu estudando a região? Exatamente, não tinha forno na comunidade e eu sabia que eu ia perder, assim, não ia poder aproveitar todas as massas que a gente fosse praticar, porque eu queria que eles ganhassem prática no manuseio da massa. Você queria ensinar mesmo Eu queria a fazer ensinar, o pão? Você levou a farinha? Não, inclusive a gente comprou uma farinha moçambicana lá, que vem de Nampula, e é uma farinha, inclusive, melhor do que algumas farinhas nacionais que a gente tem aqui no Brasil. O que é tá? Nampula? Nampula é o local onde a farinha é moída e eles enviam essa farinha de Nampula para Quelimane. Tá. Entendeu? Aí tem uma foto aqui agora que a gente está assando os pães num buraco. Então, a gente começamos o programa mostrando essa imagem. Na minha criatividade, eu falei, acho que na falta de forno, eles inventaram isso. Foi. Foi isso? Foi. Só que assim, esse processo ficou um pouco demorado, tá? Porque assim, a gente levava quase 50 minutos para poder assar um pão na terra. Um pão. Então, você ensinou a fazer a massa? Ensinei a fazer a massa, conforme está aí, ó. Ensinei a fazer a massa. Eles estão batendo essa massa, manipulando, que a gente chama de uma técnica chamada slap and fold, que é tapa e dobra, tá? Essa aqui já é uma outra padaria que a gente fez uma visita lá também, uma padaria local. Quando chove não tem pão. Jura? Porque olha só, é feita de palha, né? Então, choveu, molhou. Choveu, molhou, não tem pão. Nas padarias, há fornos? Então, hoje nós temos. Quando eu cheguei a primeira vez não tinha. Não tinham fornos. Mas como que a padaria assava? Com vários buracos? Sim. Mentira. Exatamente. Aí o que a gente fez lá? Aconteceu uma coisa com um menino chamado o Whistler. Ele chegou para mim e falou assim, Alex, tem uma massa esquecida aqui na mesa aqui. O que a gente vai fazer com essa massa? Essa massa estava mostrando para ele um processo chamado autólise, que é uma mistura de farinha com água. E ele falou assim, olha, essa massa ficou esquecida, a gente não vai poder reaproveitar essa massa. Ele pegou uma folha de bananeira, enrolou a massa, levou para casa e ele comeu a massa desse jeito. Crua? Crua. Esse rapaz que está na tela aí, é o Whistler. Que tem fome, né? Exatamente. Alex, e assim, a história do Whistler, ele mudou o rumo do projeto. Me conta. Porque a gente passou a assar os pães usando o método caçador, que a gente enrolava os pães Pera lá, quem te contou que ele comeu pão cru? O rapaz que mora perto da casa dele, que levou, foi o Aider. Ele não te contou? Não me contou, eu só soube no dia seguinte que ele tinha comido aquela massa crua. Como que isso te impactou? Então, as pessoas perguntam por que a gente não, por que eu não fazia, né? Porque hoje eu faço aqui no sertão do Brasil também. Por que eu não fazia esse tipo de trabalho aqui no Brasil, já que a gente é um país que precisa também de muita necessidade, né? Passa por muita necessidade. Só que quem vai para a África e vê o que acontece lá, não acontece aqui. É mesmo? Hoje, a pessoa que está morador de rua, ele tem, de uma forma ou de outra, ele tem um acesso a uma alimentação. A primeira vez que eu cheguei na África, eles comiam uma refeição por dia. Esse grupo de pessoas, que a gente atende de 120 pessoas. E o que era essa refeição? Shima. Shima é uma mistura de farinha de mandioca com água quente. Eles faziam essa mistura por volta de 4 horas da tarde. Por que 4 horas da tarde? Para equilibrar o dia. E era com essa refeição que eles mantinham o dia. A próxima refeição às 4 horas da tarde do dia seguinte. Então esse menino, quando levou o pão, ele teve 2 refeições. 2 refeições. A shima que ele comeu, que já também era uma mistura de farinha com água, e agora ele comeu uma mistura de farinha de farinha de trigo e com água. Né? Então isso mexeu comigo. Para minha alegria, o Whistler hoje, ele trabalha até hoje no projeto. Né? Tem o salário dele. E por que ele mudou o rumo do projeto? Ele mudou o rumo do projeto porque eu não podia perder nenhuma massa mais. A partir desse episódio, eu sabia que eu tinha que assar todas as massas que a gente fosse fazer ali. Então, no chão... Não tem como desperdiçar nada. Não dá para desperdiçar nada. Então, no chão, não seria mais possível. Então, a gente enrolou a massa em gravetos e a gente usou um método chamado pão caçador. A gente fez uma grande churrasqueira, porque carvão lá tem, eles usam carvão, né, como fonte para poder cozinhar os alimentos. Tá aí, né, esse está aí. E nós fazíamos 2 fornadas por dia. É um churrasco de pão? É um churrasco de pão. Tá. Muito usado por pessoas que vão caçar. Tá? Essa foto eu queria até mostrar, interessante essa foto. Fala. Esse homem branco, né, que eles chamam lá de Muzumbo, é o meu tio.
Esse senhor grisalho de Esse senhor grisalho. camiseta azul. E o que está do lado oposto é o Danilo, que é um moçambicano que acorda com 120 pessoas na porta da casa dele todos os dias. O que mandou o e-mail porque o que ele mandou o e-mail sonhou. Com Esse MCE. e-mail, o e-mail do Danilo provocou isso. Parou na conta, na caixa postal do Leônidas Duarte. E então ele mandou o e-mail chegou, o e-mail foi lido, o e-mail foi respondido. São muitos fatores. São muitos fatores. São muitos que fatores. fizeram com que. Hoje, qual é a realidade dessa comunidade, Alex? Então, qual é a realidade dessa comunidade? E o que você faz? Então, em agosto, completa 2 anos o projeto lá. Né, eu fui em 2017, eu não tive como voltar e fazer de conta que não tivesse estado. Exatamente. Não tem como chegar lá e voltar e continuar a mesma coisa, né? Diferente. E quando esse forno está sendo construído, que está passando aí, eu não vi. Ele foi construído no meu retorno. Porque quando houve um movimento muito grande nas redes sociais, tá? Eu comecei a receber doações para a construção desse forno e dessa padaria. Da onde vieram as doações? Do Brasil? De pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Veio pelas redes sociais. Pessoas que eu comecei a postar, começaram a acompanhar a história e começaram a depositar dinheiro. Agora, posso falar uma coisa que talvez você me perdoe pela ignorância. É preciso tanto recurso assim para construir um forno? Não precisa. Não precisa. O recurso é pouco. Só que qual é o problema lá? Né? O difícil é conseguir mão de obra. Porque como não há trabalho, qualquer pessoa lá diz que faz tudo. Então nós tivemos as 2 primeiras pessoas que nós contratamos para poder construir o forno não ficou da forma como nós gostaríamos. Porque disseram que fariam, pegaram o dinheiro e a gente acabou não construindo o forno como deveria. Tá? Então o dinheiro realmente não é muito. Tá? O salário mínimo lá tem em torno de R$350, só para você ter uma ideia. Tá. Hoje vocês fazem quantos pães, em média? Hoje nós fazemos pães de segunda a sábado lá, alimentamos 120 pessoas, mas não é só isso. O que mais? Porque eu falei para o Danilo o seguinte, eu fui para a cidade e vi pão sendo vendido de outras padarias, batata doce sendo vendido, vi rato em gaiola sendo vendido, a gente vê de tudo sendo vendido na cidade. Eu falei para Danilo, os pães de vocês precisam estar lá. Os pães precisam estar lá. Então, assim, não é só fazer pão para alimentar 120 pessoas. É gerar uma renda. É gerar renda. Esse é o objetivo. Então, hoje, parte da produção vai para a cidade e esse valor é revertido na compra de farinha e de lenha na produção dos pães. Para fazer mais pão. O único valor que eu mando mensalmente, há 2 anos que eu faço isso, é para pagar o salário dos meninos. Hoje nós temos 3 padeiros lá, um deles é o Isler, do forno, tá? E ele recebe um salário junto com os outros meninos para poder produzir esses 120 pães, mais o excedente para poder vender os pães. Lá o projeto anda sozinho? Lá o projeto anda sozinho. Mas você não parou por aí, você também abraçou o nosso Nordeste. Assim, antes de falar do Nordeste, por favor. Só para a gente falar que esse ano, aliás, terça-feira que vem, daqui a uma semana eu estou indo para Beira. Beira foi a cidade mais atingida pelo ciclone Idai esse ano. Onde fica Beira? Na África? Moçambique também. Perdão pela ignorância, a gente não conhece. Então assim, eu estou indo para uma outra cidade. Implementar o mesmo projeto? A segunda padaria social na África agora. Parabéns, Alex. Então eu recebi esse convite no ano passado, só que eu não consegui atender esse convite devido à demanda de Quelimane. Né? E agora eu fiz uma outra vaquinha online, já conseguimos todo o valor para a construção do forno. Tá? O forno, na verdade, já está de pé. Falta só para a gente construir a alvenaria para poder abrigar o forno, ter lugar para poder descanso de massa. E terça-feira que vem eu estou indo para Beira para dar aula para 20 pessoas lá. Vai ficar quanto tempo lá? Eu fico 13 dias em Beira e mais 11 dias em Quelimane. Tem que ir em Quelimane, né? Não dá para ir e não passar em Quelimane, não dá. E o nosso Nordeste? Então, que também é carente. No Brasil a gente também morre de fome. Com certeza. E assim, é incrível que pareça que nesse início dessa minha história na África, a gente começa a ser questionado por algumas pessoas, né? Que tipo de questionamento? Por que você não está no Brasil? Porque, assim, Por que você vai lá e não faz aqui? Exatamente. Esse tipo de questionamento. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a África me encontrou. É engraçado. Foram muitas conexões misteriosas. Exatamente. A África me encontrou. Eu não esperava que tudo isso fosse acontecer da forma como está acontecendo. Eu não esperava nada disso, né?
E quando eu recebi um convite de fazer esse trabalho também na África, aqui no sertão do Brasil, para mim foi muito bom. Primeiro, porque aqui a gente conta com um apoio de um Instituto Água Viva. Esse Instituto Água Viva, muita gente não conhece o Instituto Água Viva. Eu não conheço. Tá? @Instituto Água Viva, a pessoa, quem quiser pode visitar, tá no Instagram. É sensacional o trabalho que eles fazem no Nordeste. O que eles fazem? Hidroponia, piscicultura, fábrica de violões, escola de futebol, atendimento médico, dentário, entendeu? Então, que maravilha! E eles têm vários projetos de geração de fontes de renda. E um desses projetos vai passar a ser o pão. Nós já abrimos uma no sertão da Bahia. Que lugar? E agora, Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Tá. E agora eu estou indo para o Piauí e em setembro abrir a segunda padaria social no sertão. Com essa mesma metodologia, com essa mata fome e gera renda. Gerar renda, sempre gerar renda. Por que é importante gerar renda, Alex? Então, assim, eu acredito que nenhum projeto social ele sobreviva só você entregando. Eu acho que a pessoa precisa de um pouco de dignidade, de poder acordar e saber o que vai fazer. Né? De que aquele pão que ela está sovando, né? De que ela está amassando, né? Ela vai poder ir numa feira ou ir no vizinho e vender e ter esse retorno. Eu acho que traz dignidade. Traz então, dignidade. Esse é o nosso objetivo. Tem uma história da Estela. Qual é a história da Estela? Então, a Estela, eu acho que a gente tem um vídeo dela aí. A Estela, ela é viúva. Essa moça? Essa moça. Ela parece uma menina, né? Parece uma menina. Mas assim, ela está regendo o coral ali, né, dos meninos. E ela tem uma força incrível. Não tem um instrumento. Não tem, só no gogó. Não tem um instrumento. Não tem. Como que ela aprendeu? Essa menina tem uma história incrível, porque ela cria o filho sozinha, né, com a ajuda do Danilo, da família do Danilo. Ela é viúva. O marido morreu de acidente de trânsito. Lá tem muito problema né, assim, pessoas morrem por conta da AIDS, por conta da fome, mas também por conta de acidentes de trânsito também lá, né? Existem dois tipos de veículos, vamos dizer assim, né, de meios de transporte. Um é na chapa. É chapa porque a van não tem acabamento interno nenhum. Então, se você encostar assim na lateral do carro, dentro dele, é no metal, não tem acabamento interno. Quando tá freia, na chapa, é chapa de ferro mesmo. Quando freia? Quando freia. Quando freia, o assoalho vai junto, o sofá vai junto, o banco vai junto, tá, entendi. Quando freia. E tem um outro meio de transporte que mata muita gente lá, que é o My Love. Por que My Love? É um caminhão com uma carroceria na frente e as pessoas vão segurando na carroceria e vão em pé, com o caminhão aberto. Por que é My Love? Vai um encoxado no outro. Vai um juntinho do outro. Então dizem que saem casamentos desse meio de transporte. Entendeu? Mas infelizmente esse meio de transporte mata muita gente. Porque na hora que freia... Exatamente, tem um impacto muito grande. Vai todo mundo. Não tem proteção nenhuma. Eu andei 90 quilômetros na África. No My Love? No My Love. Gostou? Foi bom, mas me deixaram segurar na carroceria. Né? O problema foi a galera atrás de mim depois. Né? Mas valeu a experiência. Voltando para Estela? Voltando para Estela. O marido dela morreu num desses dois? Morreu num desses acidentes de trânsito. E o que me chamou a atenção da Estela, foram duas imagens. Uma foi que ela aprendendo a costurar. Porque eu fui para ensinar pão e outras pessoas foram para fazer outras coisas lá. E uma delas, a gente levou uma máquina de costura para ter aula de corte e costura lá. E eu vi um momento de submissão dela em aprender um ofício. Nossa, que coisa interessante. Entendeu? Que você falou, porque aprender é um ato de submissão. Sim. Você tem que entender que alguém tem o que te ensinar. Exatamente. E o que me chamou a atenção é que minutos depois,
ela saiu daquele estágio de submissão e ela comandou um coral só de vozes de forma sensacional. Então aquilo mexeu muito comigo, né? Então assim, ali quem estava na posição de liderança ou do conhecimento era ela, né? Então achei aquilo muito interessante, essa história da Estela, que hoje está sendo assistida pelo projeto também, né? Ela, além de costurar, está fazendo pão. Está fazendo pão também, aprendeu. O projeto no Brasil, você falou então, em parceria junto com o Instituto Água Viva. No interior da Bahia, Isso. São José da Lapa? É Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa e também no Piauí. Vamos para o Piauí agora em setembro. Vamos passar uma semana lá para abrir uma nova turma lá e implantar um novo forno. Sempre fornos a lenha. Por quê? Por quê? Imagina sertão, imagina África. A gente levar um forno com tecnologia para lá. Não vai funcionar. Tem que ser com os insumos disponíveis ali. Insumos locais, feito por locais e para os locais. Essa é a ideia. Autonomia. Autonomia. E você pôs uma foto, que você no aeroporto, que você veio do Rio de Janeiro, né? Você mora em São Gonçalo? Moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí você falou, levando pães para Regina. Exatamente. Eu quero provar os pães. Vamos provar esses pães. Vou pedir para você indo lá, já te encontro. Tá bom. O pão do Alex, ele fez hoje. É fermentação natural? Fermentação natural. 100% fermentação natural. Olha, é um que forno que você assa? Parece um... Então, o forno correto para se assar esse tipo de pão, a gente chama de um forno de lastro com vapor. Ele é assado na pedra, direto na pedra. Por isso que dá essa textura e essa cor? Exatamente. A gente bota o vapor, o vapor ele serve para retardar o crescimento da crosta. Para quê? Retardar o crescimento da crosta. Porque eu preciso que o miolo cresça. Se a crosta aparecer antes do miolo crescer, o pão fica com um tamanho pequenininho. Tem uva passa no meio? Então, na verdade, aqui é azeitona. Azeitona. Bom para tomar com vinho. E esse aqui é um dos meus preferidos, que é com semente, tá? Peraí que eu vou lavar as mãos, integral, que eu vou querer pegar esse pão. Pão é um alimento sagrado, né, Alex? Com certeza. Pão é um alimento sagrado, não tem jeito. E você tem uma padaria? Então, costumo dizer que eu tenho padarias sociais, né? Eu tenho uma padaria na minha garagem, tá? Que é uma padaria de laboratório. Nossa, é pesado? Ele tem 1,1 kg mais ou menos aqui. Tá? De massa 1,3 kg, só que depois que assa ele perde, tá? Um pouco de peso. Quer que eu parta aqui para você? Eu vou chamar o Fefito e o Tutu para comerem junto comigo, se eles quiserem, obviamente. Vamos, com certeza. Eu vou querer qualquer um. Qualquer um? Eu quero ver o crack-crack. Isso, vamos lá. Assado às 4 horas da manhã, vamos ver se tem crack-crack. Não tomara, né? Andou de avião, né? Pelo que eu pus a mão, eu senti que sim. Ó. Ele tá aqui, ele fica bem úmidozinho, né? Assim que a gente parte um pão, tá? Partiu no meio, não é mais um pão grande assim. Aí faz mais um corte. Faz mais um corte. Bem-vindos. Tô tão curioso por esse pão, Alex. Ó, vou tirar essa parte que tá meio ressecada, que já estava cortada, agora eu vou partir esses aqui. Enquanto você estava cortando o pão, a gente viu uma foto, acho que é foto da sua padaria, né? Vamos ver de novo, que você não tá... Ah lá. É aí, na verdade, onde eu dou aula, tá? Em Botafogo, tá? Aí eu tô dando aula de focaccia. Isso que eu tô vendo, parece uma pizza, uma focaccia. É, uma focaccia. Aliás, eu trouxe pra você uma focaccia. Mentira. Tá ali, tá guardadinha lá, nossa, tá? Ó, bem, viu? Tá guardadinha. Focaccia também com fermentação natural, tá? Então esses aqui Mas com o mesmo processo de colocar embaixo? Também. Nossa. Ó. Agora eu vou partir um pouquinho desse aqui. Mas vai partir vários? Nossa, só o barulho é tão... Só pra vocês perceberem. Esse aqui é de azeitona. Gente, vocês querem... Olha como é molhadinho. Vocês não vão pegar? Ah, vamos? Só eu vou fazer a gulosa? Olha como é molhadinho. Fiquei curioso pelo próximo agora também, gente. Ó. Não sabia que tinha sabores, Tutu. Licença. Eu pego um teco do Tutu, vou esperar Tá bom. o próximo. Pra você não perder tempo. Tá gostoso? Esse miolo molhadinho. Molhadinho. É da fermentação natural, É isso? muito molhadinho. Também. A azeitona Vocês ajuda manteiga. bastante. A azeitona ajuda bastante. Muito bom. Que bom que vocês gostaram, gente. Não, a casquinha. E muito crocante, né? Então, lá na África a gente usa... Pega, Fê. A gente usa o coco, que Do tem que é bastante lá. Esse aqui é multigrãos. Ele nossa, tem farinha integral. Café da manhã. Tá? A gente chama de farinha viva. Por quê? Ele tem um germe de trigo. A maior parte das farinhas que a gente chama de farinha integral, ele não tem um germe de trigo. Por quê? O germe de trigo diminui o tempo de vida útil da farinha. Então a validade seria de 3 meses. Então às vezes a gente pensa que está comprando uma farinha de trigo integral, Não tá. é só a parte branca com a casca. O germe de trigo ele é retirado. E tá? por que vocês usam o coco na África? Por que a gente usa o coco na África? Eles têm muito.
tá? Então, assim, não adianta, lá na África, vocês perceberam, o pão é diferente desse aqui, tá? Então, a gente usa os insumos que eles possuem lá, tá? Esse pão aqui é feito com farinha italiana, Meu favorito esse. tá? É feito com azeitonas azapa. Eu não tenho condições de levar um pão desse. Mas pra você lá. usa o coco lá na massa? Usa o coco. A gente faz a gente usa o leite de coco. Ai, deve ficar uma delícia. Eles ralam, tá? O coco lá, fazem aquele leite de coco espremido numa trouxa de tecido, extrai o leite de coco e a gente usa o leite de coco direto na massa e fica super macio. E aqui na Bahia? Então, é um ótimo lugar pra gente fazer a mesma coisa, né? Não é? Então, lá na Bahia a gente usou, eles gostam de pão amarelo, tá? Aí eu até achei interessante, né? Porque assim, os meus pães não têm aditivo químico. Tá. E quando eu cheguei na Bahia, mas aqui a gente gosta de pão amarelo. É verdade, no Recife também é amarelo, eu sou do Recife. Aí eles quiseram que eu comprasse um aditivo para deixar o pão colocar. amarelo. Eu falei assim, não, eu falei assim, vê aqui tem açafrão da terra? Tem, então vamos usar a açafrão da terra para deixar o pão amarelo. E foi o que a gente fez. Mas é uma entendeu? coisa só estética? Só. Nossa, que É uma interessante. tradição deles Esse lá tá do pão esse tá um amarelo. bafo. Vai nesse. E eu preciso encerrar, mas eu só quero... E no Piauí, já sabe o que você vai usar lá, local? Então, ainda preciso fazer esse estudo, eu não consegui ainda fazer ainda não, entendeu? Que legal ver que é bem regional. Sim. Não é um gente, bafo esse de Maravilhoso. vários grãos, gente? Eu quero isso pro café da manhã. Acabei com Que bom que vocês gostaram. Nossa. Pode repetir, Alex? Lógico, Todo mundo pode querendo. repetir. Tá aberto para todo mundo aí. Facebook e Instagram do Alex é Padoca do Alex. Delícias e pão. Site padocadoalex.com.br. Contato por WhatsApp. Se você quiser saber mais, ele participou do Globo Repórter. Não deu tempo da gente falar sobre isso, mas ele participou. Então, você também vai encontrar a participação do Alex no Globo Repórter. Um Globo Repórter relativamente recente, né? Foi. Tem mais ou menos umas 2 semanas. Isso. Se você quiser ajudar no projeto, enfim. 21-9, Rio de Janeiro. 21-9-8613 3688. Eu tô aqui, né? 3683. 21-9-8613-3683. Muito obrigado, Regina. 9-8613-3683. E tem o projeto Água Viva, É o projeto No Sertão, Instituto Água Viva. Instituto Água Viva, que Uma eu fiquei parceria com que a gente muita tem lá. curiosidade. Mas Padoca Muito do Alex legal. te acha, né? Acha, com certeza. Padoca do Alex, tanto no Facebook quanto no Instagram. Que legal. Quer ficar pra comer o doce do Zucchini? Com certeza, Então pronto, absoluta. até já. Sabia que você ia aceitar. Valeu, Regina. Obrigado. Joga no pão. Nossa, Se joga vamos no pão. pão.